Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo esse percurso da história da Igreja, fazendo uma referência, uma forma mais rápida sobre a história de Israel, que é o contexto da origem do cristianismo. Vamos trabalhar o nosso terceiro encontro. Estamos fazendo este percurso da história de Israel. Vimos até agora o paradigma tribal, que vai do ano 1800 até o início do paradigma monárquico, do ano 1000 até o ano 722 para o Reino do Norte, Reino de Israel, que cai através da destruição da Síria, cuja capital é Nínive. Depois o Reino do Sul, que é destruído em 586 pela Babilônia. Nesses dois eventos históricos, houve uma mudança substancial da vida do povo hebreu. O exílio da Babilônia foi um evento de 53 anos de exílio. Então, quando se dá a passagem para outro paradigma, após o pós-exílio, que se transformará radicalmente a vida do povo de Israel. A partir do pós-exílio, podemos dizer que é uma passagem do povo hebreu para o povo judeu, ligado a Judá. Então, nós temos o paradigma tribal, depois veio o paradigma monárquico, e agora começa o paradigma sacerdotal. Inicia, neste período, o paradigma sacerdotal. Período caracterizado por uma teocracia, onde a centralidade passa para o templo em Jerusalém, para os sacerdotes, detentores do poder religioso e político. Este paradigma sacerdotal durou do ano 530 a 522 a.C. até o ano 70 depois de Cristo, quando Tito, filho do imperador Vespasiano, depois Tito se torna imperador, entrou em Jerusalém e destruiu o templo. Com isto, o segundo templo construído depois do exílio da Babilônia, chamado Templo de Zorobabel, foi destruído no ano 70 depois de Cristo, não mais reconstruído. Mais tarde, o mesmo Tito vai se tornar imperador depois da morte de seu pai Vespasiano. Mas no ano 134 e 138, na Guerra Judaica, Guerra de Bar Kokhba, com a nova revolta judaica, Adriano, imperador, irá destruir a cidade de Jerusalém inteira, proibir a entrada dos judeus em Jerusalém. Vai mudar o nome da cidade para Hélia Capitolina, e no lugar do templo ele vai construir um templo dedicado a Júpiter Capitolino. A partir do ano 70, mais exatamente, pelos anos 100, vemos o nascimento de um novo paradigma em Israel, o paradigma rabínico sinagogal. Por que ano 100? Porque é justamente no ano 100, numa cidade de Abner, que é criado então um conselho, um sinédrio, para poder redimensionar toda a história de Israel, visto que o templo já havia sido destruído e não seria mais reconstruído. Mas devemos decorrer um pouco, abarcando alguns elementos históricos, a partir do fim da Guerra dos Macabeus. O período dos Macabeus em Israel, povo judeu, nesse período, Israel mantém a sua autonomia,
até o ano 63 a.C., quando Pompeu, toma Jerusalém e submete Jerusalém e a terra de Israel ao Império Romano. Durante esse período, que vai do ano 164 a.C., período macabeu, até o ano 63 a.C., Israel viveu um tempo de liberdade que durou cerca de 101 anos. Neste período, vemos os Hassidim se dividirem em dois grupos distintos: os fariseus de um lado, os essênios de outro. Os essênios nasceram dos círculos sacerdotais dissidentes, gerando então um essenismo radical. Esse essenismo era marcado por uma literatura radical centrada em dualismos apocalípticos, enquanto os fariseus eram formados por leigos liberais. Eles atribuíam para si a herança de uma Torá. Os fariseus atribuíam para si uma herança de uma Torá Os fariseus atribuíam para si a herança de uma Torá oral, que não é a Torá escrita, e que Moisés havia passado para a sinagoga. Essa Torá oral composta de 613 mandamentos. Os essênios, junto ao Mar Morto, eles criaram uma comunidade fundada entre os anos 150 a 130 a.C. A teologia dos essênios era essencialmente apocalíptica, enquanto os fariseus abandonaram a apocalíptica. O livro de Daniel nasceu no círculo fariseu com perspectivas apocalípticas. O judaísmo, na época de Jesus, era um fenômeno pluriforme, formado por grupos: essênios, fariseus, saduceus, antigos sacerdotes destituídos por Judas Macabeu, zelotas, sicários, que foi um grupo dos essênios. Esse grupo rompeu com eles e era formado por sacerdotes. Flávio Joséfo, historiador judeu da época de Jesus, na sua obra Guerras Judaicas, livro 2, capítulo 17, parágrafo 2, e no livro 4, parágrafo 3, capítulo 3, parágrafo 8, nos fala que eles eram conhecidos como homens do punhal, grupo de guerrilha, que agiam contra Roma. E os sacerdotes da família dos Asmoneus, que foram colocados no templo por Judas Macabeus, formavam a classe sacerdotal da época de Jesus. As guerras judaicas, nós vemos com Flávio Joséfo, livro 2, capítulo 8, parágrafo 1, e as antiguidades judaicas também, de Flávio Joséfo, livro 18, capítulo 1, parágrafo de 1 a 6. O movimento dos sicários foi fundado por Judas Galileu. Então, esse grupo que formavam o povo de Deus na época de Jesus. Da época dos Macabeus até a queda de Roma, havia a unidade do povo de Israel, o povo judeu. Os judeus centralizavam sua fé na unidade de Deus, na eleição do povo de Israel. Eles viviam uma ortopraxia fundada sobre a Torá, isto é, o Pentateuco. Os fariseus, como já foi dito, eles tinham a Torá escrita, onde trabalhavam os mestres da lei, mas também uma Torá oral. A Torá oral, defendida pelos fariseus, era dividida em Halaká e também na Hagadá. A Halaká era um código de direito canônico, centrado na lei, da interpretação da lei. Não era escrita. E a Hagadá era um texto de teologia da história, narrativas. Na época de Jesus, circulavam também os Targumins,
que eram escritos livres de narrativas do texto da Torá. Depois do exílio da Babilônia e no Império Persa, Israel mudou a língua para a língua aramaica, que era uma língua falada, era uma língua universal falada, imposta pelo próprio Império Persa. Também, nós vamos encontrar a angelologia, a demonologia, na época de Jesus, é uma herança babilônica, que entrou no judaísmo, nesta época. A dicotomia, a separação dos opostos radicais, entrou pelo mundo persa. A língua hebraica era falada no templo, no culto em Jerusalém, nas sinagogas, mas também o povo falava o aramaico, Nós vamos ver que o hebraico do pós-exílio da Babilônia teve que ser reconstruído, visto que muitos acabaram esquecendo a língua falada antes do exílio da Babilônia. Na diáspora hebraica, essa questão das línguas, depois eu vou fazer depois da questão da história da revelação, uns encontros sobre a questão ligada às tradições e a origem das tradições, os textos antigos, que vai justamente falar para nós sobre isso, a questão das línguas, e como elas chegaram na época de Jesus. Então, na diáspora hebraica, fora do território de Israel, no mundo grego se falava o grego, e a liturgia era feita em grego. No mundo persa se falava o persa, em alguns lugares o aramaico. Na região da Samaria também era falado o siríaco. A sinagoga, aos poucos, vai ficando cada vez mais determinada pelo culto judaico fora de Israel. Ele vai ficando, a sinagoga fora do território de Israel, ela assume toda a cultura grega, inclusive a Bíblia que eles usam é a Bíblia Septuaginta, a Bíblia de Alexandria, a Bíblia grega. Quando numa cidade não havia uma sinagoga, era preciso que, para fazer uma sinagoga, um número mínimo de 10 homens. Aí formava uma sinagoga. Mas, se não tinha 10 homens naquela localidade, eles poderiam fazer, junto às águas, a construção de uma prés-el-ré, que era o lugar de oração para os judeus. Os últimos asmoneus, Herodes e os filhos de Herodes. 60 anos antes do nascimento de Jesus, a dinastia dos asmoneus, sacerdotes, iria sucumbir quando Israel perde a sua independência. A independência de Israel só seria reconquistada depois, quando dia 14 de maio de 1948, foi criado o Estado de Israel, que provocou o ódio dos povos vizinhos que não queriam a criação do Estado de Israel como país. Desde o ano 63 a.C. até o ano 1948 d.C., Israel viveu numa diáspora, sem direito a voltar a se reconstituir como nação. Odiados pelos muçulmanos, estes, muçulmanos, em determinado momento da história, invadiram Jerusalém, no lugar do templo de Jerusalém, construíram uma mesquita de Al-Aqsa. Somando o tempo do ano 63 a.C. e o tempo em que Israel não teve Estado, até o momento da criação do Estado de Israel, em 1948, Israel viveu 2011 anos sem o seu país.
No período em que Israel perde a sua autonomia para os romanos, será um período trágico para o povo de Deus. As lutas de Pompeu, de César, de Brutus, de Antônio, de Augusto, resultaram muito na região, com batalhas sanguinárias. Varo, Públio Quintílio Varo, no ano de 13 a.C., foi também governador da Síria, manteve a ordem na região, conseguiu a submissão dos judeus, onde 2.000 judeus insurgentes foram crucificados. Os 30 anos da vida de Jesus ocorreu quando da insurreição de Judas Galileu e a repressão de Varo. A cidade de Séforas, vizinha de Nazaré e capital da província, foi a primeira a ser devastada. Afirma-se que nesta época é que aconteceu a morte de José, que é o pai nutrício de Jesus. Os romanos incendiaram a cidade e todos os habitantes foram vendidos como escravos. Na memória dos judeus, esta vitória de Varo, esse comandante Varo, ficou na mente dos judeus como grande catástrofe da nação. Quando Jesus disse a seus discípulos que se deveria levar a cruz, eles entenderam bem o que Jesus disse, tendo visto os 2.000 galileus crucificados por Varo. Nesta época, o reino de Arquelau não durou 10 anos. O próprio imperador Augusto havia prometido ao etinarca Arquelau a coroa real se merecesse por virtude. Arquelau não a mereceu, nem a obteve. O governo de Arquelau foi arbitrário e brutal. Ele tirou o pontificado em Jerusalém de Joazar, filho de Baetos, e o matou, e o substituiu com Jesus, o filho de Sié. Flávio Joséfos, Antiguidades Judaicas, livro 17, capítulo 13, do parágrafo 1. Mateus nos lembra no Evangelho. José, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mateus capítulo 2, versículo 22 a 23. Ao saber das atrocidades realizadas por Arquelau, Augusto chamou a Roma. Escutou sua defesa e o enviou para o exílio em Viena, na Gália, e confiscou seus bens. Flávio Joséfo nos fala isso no livro Antiguidades Judaicas, livro 17, parágrafo 344. Vemos com isto, pelo menos na Judéia, o fim do regime de Herodes, o Grande, aquele que vai mandar matar Jesus, que se sente ameaçado pelo poder do menino Jesus, na época dos magos. Então, o fim do regime de Herodes, a pedido dos judeus na Judéia, vendo o afastamento dos filhos de Herodes na Judéia, como uma libertação de um tirano. Herodes Antipas continua com poder na Galileia, mas não mais na Judéia, nem a família de Herodes o Grande fica com o poder da Judéia. Termina assim com o fim da presença do reino dos Asmoneus, da família de Herodes, os Asmoneus que foram colocados como sumos sacerdotes na época da revolta dos Macabeus, onde os descendentes de Sadoc foram substituídos pelos Asmoneus. E os Asmoneus em Jerusalém terminam a sua presença nessa região de Jerusalém, da Judéia, a pedido então dos sabinos, dos mestres da antiguidade,
para que eles não mais reinassem em Jerusalém. Então, eles foram afastados da Judéia e de Jerusalém. Então, com o afastamento dos filhos de Herodes da Judéia, a Judéia viu como uma libertação de um tirano, terminando o reino dos Asmoneus, que teve início quando os sacerdotes asmoneus substituíram os sacerdotes saduqueus na função de sacerdotes no templo em Jerusalém. Isso é um pouco da nossa história, depois nós vamos continuar a nossa reflexão. São muitos dados, são muitas coisas. Eu quero só narrar um pouco essa complexidade para depois entendermos o cristianismo que nasce dentro desse contexto, um contexto de violência, um contexto de instabilidade, um contexto onde Jesus vive, que não é um contexto de muita segurança política, nem tampouco religiosa. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.